momento marcante que faz parte de todos os encontros da Fraternidade. Todos os encontros que vocês forem da Fraternidade Sem Fronteiras, vai ter esse momento agora. É o diálogo interreligioso. Porque nós somos sem fronteiras, certo? A gente já teve o pastor, nós estamos numa igreja evangélica, nós temos o espiritismo, o catolicismo. Então, esse é o momento em que representantes de diferentes crenças se unem no palco, no altar, para que possam falar da paz, do amor universal. E aí, cada um falando de acordo com o seu coração, com as suas crenças, mas de uma forma muito respeitosa e para todos. Sem nenhuma fronteira. Então eu vou começar a convidar. Então vou convidá-los. Vou convidá-lo a partir do nosso anfitrião, Pastor Milton, representando os evangélicos. Ó. Tá bom. Tudo bem. Irmã Aila, do catolicismo. A Mayra Rocha, ecumenismo. William, umbandismo. Décio e Andoli Júnior, o espiritismo. E o Wagner, que vai conduzir, mediar esse diálogo. Fraternidade, oiê! Os nossos convidados não perceberam muito. Fraternidade, oiê! Muito bom, pessoal. Esse realmente é um momento muito especial nos nossos encontros, porque a gente acredita nessa visão sem fronteira. Não só acreditamos, mas trabalhamos por esse mundo sem fronteiras. Há 15 anos a gente faz encontros de diálogos, né, interreligioso, mas muito mais do que isso, a gente procura vivenciar, sabe? Vivenciar. E vocês vão poder ver aqui o exemplo e a vivência disso no nosso diálogo. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento, então, tão especial. Muito bem. Então a gente não vai perder tempo aqui, que vão ser 2 horas assim, que vai passar muito rápido, porque a gente vai gostar muito de ouvir o que a gente vai ouvir aqui. Bom, eu queria começar primeiro que eles contassem para nós como que eles chegaram na sua crença. Vamos entender um pouco mais a crença de como que você chegou até a sua crença e o que essa crença tem contribuído para a sua espiritualidade, né, para ser um ser humano melhor. Então a gente vai começar aqui, bom, está aqui o nosso Décio e Andoli Júnior, né, palestrante internacional da Associação Médica Espírita, um irmão de muito tempo. Vamos escutar do nosso querido Décio, né? Décio, por favor, bem-vindo. Obrigado, Wagner. Isso foi um trote, eu sentei aqui no canto, achei que ia ser o último. Aí ele me chamou primeiro, agora eu estou taquicárdico, né? Eu vou contar a minha história. É o seguinte, eu nasci em família católica. Minha mãe, meu pai, toda a família católica. E eu não sabia nem o que significava espiritismo. De vez em quando eu via algum carro que estava escrito Leia Kardec, eu não fazia ideia de quem era, né? Aí tem uma história que entra antes. O meu avô paterno, ele estava doente, estava na UTI.
no dia da minha colação de grau, quando eu me formei médico, eu fui visitá-lo porque eu era o único que podia entrar fora do horário de visita, que eu teoricamente já era médico, né? Ia pegar o diploma à noite. E quando eu entrei lá, o meu avô estava tendo uma espécie de um delírio, assim, ele estava como se estivesse fumando, né? Aí eu entrei, ele me reconheceu, eu ainda brinquei com ele, falei, ô avô, não pode fumar aqui na UTI e tal, né? Aí ele falou assim, sabe que eu estou com vontade de tomar uma soda limonada, não sei se tem muita gente que não é dessa época, da soda limonada, agora que eu me dei conta que não tem mais. E eu falei para ele, não, vó, assim que você sair, a gente vai tomar essa soda. Aí na hora que eu estava indo embora, ele falou assim, quando é que é a sua formatura? Eu falei, é hoje, vô. Ele falou, eu vou. Eu falei, tá bom, vô. E saí. Eu saí, fui para casa, tomei banho. Na hora que eu estava me preparando para ir para a festa de formatura, me chamaram do hospital que ele tinha desencarnado, ele tinha morrido. Aí nós fomos até o hospital, e de lá do hospital, eu não queria ir para a festa, mas meu pai insistiu. Ele falou, não, nós vamos. E fui eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, fomos para a colação de grau. E teve lá a festa de colação. Durante a cerimônia, o diretor da faculdade era um homem com a barba comprida, naquela época não era moda, hoje todo mundo está de barbão, né? E na hora de eu colar grau, ele pegava um chapéu e colocava na cabeça da gente e falava, eu te concedo o grau de médico e tal. Foi um momento legal, especial. Isso foi na minha formatura, já faz um tempinho. E aí passou, e ficou isso, marcou, porque meu avô desencarnou no dia que eu colei grau de médico. Aí passaram-se muitos anos, e eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca me considerei um religioso, porque o catolicismo onde eu fui criado, né, fui batizado, tinha um monte de questões que não me respondiam, que não conseguiam me completar. E as outras religiões que eu procurei também eu não sentia que fazia parte daquilo, parece que tinha alguma coisa faltando. Bom, aí um dia, eu estou na casa de um amigo, e esse amigo falou que ia numa cartomante, e perguntou se eu não queria ir junto. Eu falei que não, eu nunca gostei dessas coisas assim, mediunidade, cartomante, eu estava sempre fora dessas paradas aí. Mas o problema é que eu estava de carona com ele, e ele falou, bom, então eu paro lá, eu preciso fazer uma consulta lá para cartomante, e logo depois eu deixo você em casa. Eu falei, então tá bom. Nós entramos lá, sentamos, ficamos lá esperando, e ele pagou a consulta, ele pagou para ele, eu não ia passar. Antes dele entrar, a gente estava sentado, a moça abriu a porta e falou assim, tem um senhor aqui que diz que o neto dele está aqui, ele quer falar com o neto. Eu fiquei quieto, não falei nada. Ela falou, ele chama Antônio. Eu falei, grande vantagem, né? Quantos Antônios existem, né? Fiquei quieto. Ela olhou, apontou para mim e falou, ele disse que é você, que é o neto dele. Tá bom. Entrei lá, bem descrente. Na hora que eu entrei, ela ficou estranha, né? Começou, acho que entrou em transe mediúnico, hoje eu consigo entender, na época eu não entendi nada. E aí ela pegou e falou assim, seu avô está aqui, quer falar com você. Eu falei, pois não. Aí ela falou, ele está dizendo que não deu para tomar a soda limonada com você, mas que ele foi na formatura e ele viu o homem barbudo colocar o chapéu esquisito na sua cabeça. Eu quase caí da cadeira, né? E aí eu comecei a chorar. E aí ele falou mais um monte de coisas, e falou algumas coisas do meu pai, previu um acidente de um primo meu, que uma semana depois teve um acidente de carro. Quando eu saí de lá, eu tinha duas certezas. Primeiro, que meu avô estava lá, então existia vida após a morte. Segundo, que aquela mulher conseguiu falar com meu avô, porque nem o meu pai sabia da história da soda limonada, nem eu lembrava. Aí eu fiquei com essas duas certezas e continuei no limbo, assim, sem saber direito em que eu acreditava. Passaram-se mais alguns anos, e aí eu comecei a ter sonhos com a minha avó, que já era desencarnada. E a minha avó, todas as noites, aparecia e começou a me trazer algumas informações. Eu não sabia o que fazer. E eu tinha uma amiga minha, a Tereza, que eu contei para ela, e ela me falou, me explicou. Eu falei, de onde você sabe isso? Ela falou, desse livro aqui, me deu o Livro dos Espíritos.
Eu peguei o livro, eu estava de plantão à noite. Eu fui para o pronto-socorro com o livro debaixo do braço. E eu não consegui parar de ler o livro até o dia seguinte. E o pior é que eu chorava enquanto eu li o livro. E aí eu estava chorando, me chamavam para fazer uma sutura. Eu chegava lá, o senhor está chorando, doutor? Não, eu estou com conjuntivite. E eu passei a noite inteira, se eu não estava trabalhando, eu estava lendo o livro. Quando eu saí de manhã cedo, eu já tinha lido mais da metade. Durante o dia, eu fiquei lendo o livro até, era domingo, eu dava plantão sábado à noite. Eu fiquei lendo o livro até terminar. E eu digo que quando eu terminei, eu descobri uma coisa que eu não sabia, mas eu já era, espírita. Porque ali eu encontrei as respostas que eu tanto procurei e não encontrei. Então a minha história é essa daí, dá um filmezinho, mas é isso aí. Obrigado, Décio. Agora a gente vai escutar um amigo, para a gente entender um pouco do que é essa visão, né, interreligiosa. Eu estava aqui e aí a gente decidiu o encontro 2 meses atrás, né? Aí eu falei para o Milton, falei com a irmã Ila, ela aceitou, a Mayra aceitou, né, o Décio. Eu falei, mas a gente precisa, é um diálogo, né? A gente precisa de alguém representante do culto afro, da Umbanda, né? Culto ameríndio e tal. Aí eu falei, então, pastor, eu conheço uma pessoa. Ele conhece, pastor? Conheço. Eu falei, vamos lá? Vamos. Qual dia? Esse? Aí saímos 2 e fomos, chegamos no terreiro de Umbanda, que maravilha, na casa Casa de Oxóssi, Pena Azul. E lá nós participamos, terminou toda a sessão, né? E aí no final a gente fez o convite e ele contou a história para nós de como ele chegou na Umbanda. Gostaria que você contasse para nós, William. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, uma boa tarde a todos, tá? Gratidão a todos por estar aqui nesse momento. A minha vida na Umbanda, ela chegou a partir do momento quando quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu, tinha 4 anos, ele faleceu num acidente de caminhão. E desde esse dia, a espiritualidade já tinha me escolhido. Porque o dia que eu pisei dentro do terreiro, a espiritualidade falou assim, agora eu serei o seu pai, e eu vou ser a sua mãe também. Mas aí eu não entendi o porquê daquilo. Quando passaram alguns anos que meu pai faleceu, a minha mãe casou de novo. E a gente morava na residência onde era do meu pai. Só que nessa residência era do meu pai. Até ali a gente vivia bem, eu, minha irmã e minha mãe. E aí, esse meu padrasto, ele falou assim, olha, eu comprei uma casa, vamos embora para minha casa. Aí saímos, todos nós fomos embora para a casa dele. Isso eu tinha 11 anos de idade. E nesses 11 anos, quando a gente chegou lá, com 2 meses, ele falou assim para minha mãe muito apaixonada demais, né? Porque meu pai, ele era muito ausente, porque ele viajava demais, né? E então ele dava muita atenção para ela, então ela, muito nova, apaixonada, ele falou assim para ela, você escolhe ou ele ou eu. E um dia eu cheguei da escola, quando eu cheguei em casa da escola, ela estava com a mochila assim na porta da casa da minha mãe, né, na porta da casa dela, pegou e falou assim, ela me entregou, silêncio assim, com os olhos cheios d'água, me entregou aquela mochila. Eu falei assim, o que é isso, mãe? Ela pegou e falou assim, ele pediu para me escolher, né, entre eu e você. E ela só me estendeu a mão assim, com aquela mochila. Eu simplesmente, 11 anos, né, fui ali, peguei aquela mochila, coloquei ela nas costas e saí. Eu saí assim no bairro onde eu morava, e chegou num campo de futebol lá, eu deitei no chão, coloquei minha mochila no chão e deitei no chão. E olhando para cima, pensando, falei assim, e agora?
para onde eu vou? Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Você com 11 anos, né? Meu filho tem 14, eu tenho medo dele ir no mercado sozinho. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, e agora? E nesse dia eu tive uma visão de um homem. E esse homem, ele veio ao meu encontro naquele momento. Eu deitado no chão, estava uma noite bem clara, assim, uma noite bem clara, a lua bem clarinha. E aquele homem veio ao meu encontro. E quando aquele homem veio ao meu encontro, eu olhei bem para ele assim, vi certinho a fisionomia dele, né? Era um espírito que habita, né, na Umbanda também. Ele falou assim para mim, ele me paralisou, eu fiquei no chão paralisado. E eu não conseguia gritar, eu não conseguia ter nenhum tipo de reação. E ele falou assim para mim, você sabe quem eu sou? Eu falei assim, não. Ele disse o nome dele. Falou para mim, eu sou essa entidade. Aí ele falou assim para mim assim, eu vou transformar a sua vida. A partir do dia de hoje eu vou transformar a tua vida. E ele virou um redemoinho assim de areia e desapareceu no meio daquele campo. Só que eu já era filho de santo de uma casa, eu já era iniciado numa casa. E eu peguei, veio uma voz na minha cabeça e falou assim, abre a tua mochila. Quando eu abri minha mochila, tinha um passe de ônibus dentro da mochila. E isso era só aquilo que eu tinha. Eu peguei um ônibus e fui parar lá na casa do meu pai de santo, da minha mãe de santo, que eles são vivos até hoje, tá, gente? Eu vim da tenda espírita de Umbanda, Caboclo Tupinambá e tio Antônio. Eu nasci dentro daquela casa. O sacerdote é o seu Rubens e a sacerdotisa a dona Dora. Então eu peguei um ônibus, peguei a última volta do ônibus e fui parar lá na porta da casa deles. Quando eu cheguei na casa deles, eu cheguei na frente, eu fiquei com vergonha de chamar lá. E eu peguei, falei assim, eu toquei no chão e para testar minha fé, porque a única maneira de você achar a sua fé é às vezes naquele momento de dificuldade, e eu toquei no chão, eu falei assim, o senhor podia ir lá acordar minha mãe de santos. Quando eu olhei assim na janela, acendeu a luz, ela abriu a janela assim e olhou lá na frente, eu estava lá parado lá na frente. Aí ela pegou, deu a volta, abriu o portão para mim e falou assim, meu filho, esse espírito mandou eu abrir esse portão, te colocar aqui dentro, te dar comida, e a partir do dia de hoje você vai ser morador desse lugar. Você vai morar nesse lugar, você vai morar nesse terreiro. Foi no qual eu fiquei por 5 anos lá, morando lá. E foi assim que eu conheci a minha crença, foi assim que eu conheci a minha fé. Foi ali que eu vi realmente que eu nunca ia estar sozinho. E quando foi no outro dia, né, teve um trabalho lá, o caboclo, pelo nome de Caboclo Tupinambá, que é o chefe da casa do meu pai, que é o meu pai também. Ele falou assim para mim, assim, a partir dessa data de hoje eu serei o seu pai e serei a sua mãe. Você lembra no dia que eu te falei isso? Eu falei assim, lembro. Ele falou, então, estou te falando porque esse é o dia que eu vou ser o seu pai e você sua mãe. E foi assim que eu carrego essa fé até o dia de hoje na minha vida. E nada vai me fazer mudar disso. Nada vai me fazer. Porque eu achava que a gente só vivia com pessoas. E a gente não vive só com pessoas. A gente tem que ter algo além disso. A gente tem que ter algo bem além disso. A gente tem que viver, né, com aquela espiritualidade nos protegendo, porque é aquilo que a gente não vê. É aquilo que está sempre nos guardando. Às vezes a gente, né, fala assim, mas eu estou sozinho. Não está sozinho. Né? Uma criança, um menino de 11 anos, aonde que ia parar? Né? Onde que iria? E eu fiquei lá por muito tempo. E quando foi uma certa época, minha mãe adoeceu. Minha mãe era renal crônica. E meu padrasto trocou a minha mãe pela vizinha. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei para minha mãe de santo, assim, eu falei assim, mãe, eu vou buscar a minha mãe e vou trazer ela de volta para a casa do meu pai. E eu fui, e aquele espírito falou para mim assim, você vai começar a caminhar. Eu arrumei um emprego. No meu primeiro salário, eu cheguei ali na beirada do Mercadão, ali onde tem uns caminhão ali, que eram de aluguel, que tinha. Eu falei assim, eu tenho isso aqui de dinheiro, eu preciso ir buscar minha mãe lá em tal bairro.
Ele olhou assim para mim, assim, aquele caminhoneiro. E eu novinho assim, né, com a mochila nas costas, falei, eu só tenho isso, porque eu tenho que te oferecer isso. Ele falou assim, vamos lá, não vou te cobrar nem R$1 para ir lá buscar tua mãe. Eu cheguei, a minha mãe estava deitada numa cama, sem força nem para falar. Eu peguei ela nos braços, eu fui embora com ela, só com a cama, uma máquina de lavar e um fogão e meia dúzia de panela. E eu fui, e eu pedia todos os dias para meus guias me dar força para poder cuidar dela. E todos os dias ela chorava, lembrando do que ela tinha feito. E eu falei assim, mãe, a minha espiritualidade, ela me ensinou que eu não tenho que te julgar, não tenho que ficar te julgando. Porque eu não sei o que a senhora passou. E ela pegou, eu fui ficando com ela até, passando os anos, eu fui o homem da casa. Eu fui um menino que tive que virar homem. Eu não tive a minha adolescência. O menino que tive que virar homem. A partir desse momento eu já me apeguei à minha espiritualidade. Aí a minha vida foi se transformando graças a isso. Porque eu sempre busquei dentro da espiritualidade para que transformasse a minha vida. E foi no dia que, 2022, foi o ano que a minha mãe faleceu. Eu fiquei com ela até o último dia da vida dela. E fiz aquilo que a minha religião ensinou, que é você ter a caridade, que você ter... Eu achei muito bonito uma parte que o pastor Milton falou aqui, que é o meu pensar. Quem tem sede não espera, quem precisa também não pode ficar esperando. Se alguém bater na porta da tua casa, ela precisando de alguma coisa, que seja meia-noite, você levanta e vai atender aquela pessoa, porque essa é a tua missão. Então esse é o começo da minha história, tá, gente? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, William. Que honra poder ter você aqui com a gente, e você fazer parte desse movimento, Sem Fronteiras. E como é bom, como foi bom te escutar e escutar a tua história, é um ensinamento para nós. Muito obrigado, William. Muito obrigado. Bom, quem conhece a Mayra aqui? Nossa, a Mayra já está conhecida, hein? E nem participou da Fraternidade Sem Fronteiras, hein? Bom, gente, eu tive a alegria de poder visitar em Brasília o Centro Espírita Inácio Daniel. É Centro Espírita, né? Casa da Caridade Inácio Daniel, tá? E é uma casa da caridade mesmo, sabe? São mais de 20 projetos, são 22 projetos. E eu fiquei encantado, assim, com o cuidado, com o amor, em cada detalhe. Eu ia vendo, falando, nossa, só pode ter amor aqui, sabe? Só pode ter, é muito amor, Em todos os cantos, E eu fiquei encantado com aquilo, E sem falar dos discursos, das falas. Quando eu escutava as falas, eu falava, mas isso ela é Fraternidade Sem Fronteiras também, A mesma visão. E a gente fica muito feliz quando a gente vai encontrando os nossos, Parece que é uma grande tribo que vai se encontrando, A tribo Sem Fronteiras. Então a gente está muito honrado, Mara, de você estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E conta um pouquinho da sua história para nós. Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Não, eu quero um boa tarde de verdade. Boa tarde. Eu vim de longe para ver vocês. Primeiro eu quero agradecer imensamente ao convite do Wagner e do pastor. Eu me apaixonei por esse pastor, gente. Estava ansiosa por dar um abraço nele, pela irmã, pelo pai, pelo Décio, que eu já acompanhava o trabalho. Então, assim, hoje eu vou estar falando com vocês sobre isso, mas hoje é a realização de um sonho pessoal de Mayra Rocha. Porque eu sempre quis estar em uma mesa assim. Eu sempre quis estar falando de Jesus, mas acima de tudo, pregando Jesus. Porque falar de Jesus, a gente já tem muita gente que fala. Agora, fazer como Jesus faz, somos poucos, ainda precisamos aumentar.
Então isso aqui é a realização de um sonho de Mayra Rocha. Então meu muito obrigado por vocês estarem aqui para testemunhar esse momento de muito amor. A minha história não vai ser como a deles dois, onde faltou algumas respostas em algumas religiões e eles foram buscando em outras até se encontrarem. Eu nunca procurei uma resposta que me faltava. Eu sempre procurei em cada religião algo que me transbordasse. Eu não queria nada para me completar. Eu queria que quando eu unisse tudo, eu pudesse chegar na religião que eu cheguei hoje. E a minha religião de hoje é caridade. Então eu passei por todas elas. Eu fui da carismática, do coral, apesar de não ter voz, irmã, eu cantei. Sabe o Louvemos, que é aquele livro da Igreja Católica? Eu era especialista nele, mas amava a carismática pelas orações. Conheci do povo católico um amor e um respeito tão grande à Nossa Senhora, que aquilo preenchia o meu coração. Conheci do povo católico o respeito pelos santos que passaram aqui. Na doutrina espírita nós chamamos de espíritos evoluídos, mas são os santos da Igreja Católica também. Então eu trouxe da Igreja Católica o respeito a esses exemplos que passaram pela terra e que deixaram em mim grande motivo para continuar com a Igreja Católica também. Primeiro eu quero dizer que eu não abandonei nenhuma religião. Eu juntei todas elas e hoje é o que me faz ser a médium, a trabalhadora de Jesus que eu sou. Eu me permito passear em todas elas sem problema algum, pelo contrário, com muito amor. Depois eu me tornei evangélica da Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu. E lá eu permaneci por mais de 10 anos. Ia sempre aos cultos, ia sempre ouvir, mas fiquei testemunhada lá. Do povo evangélico, eu trouxe uma fé inabalável. Se o pastor Milton subir hoje aqui para fazer um culto e essas cadeiras estiverem todas vazias, ele vai fazer o culto. Ele vai abrir a... Ele sabe que o papel dele é pregar e que qualquer um que passar lá pela rua pode entrar e absorver todo aquele conhecimento. Então eles têm uma fé tão grande que eles podem fazer os seus rituais e pregar a sua fé sem que haja plateia. Algumas vezes em outras doutrinas e religiões, você vê que quando não tem muita gente, até coisas são canceladas. Os evangélicos não. Eu trouxe dos evangélicos também uma parte que eu gosto muito, que são os votos a Deus. Eles votam a Deus, não para barganhar, mas eles votam para mostrar a Deus que eles estão dispostos à mudança. E Mayra é uma da que tem muitos votos, vocês sabem. Então, da igreja evangélica eu trago essa fé imbatível. É deles que eu trago a fé imbatível que diz assim: você pode me ferir, você pode me prejudicar, mas você nunca me vencerá. Porque quem caminha comigo é o dono do mar. Então eu não caminho só, não é verdade? Assim como a Umbanda diz, a gente não caminha só, não é? Então eu trouxe dos evangélicos essa parte. Já na fase adulta, eu conheci a doutrina espírita. E para mim foi um encontro maravilhoso, um encontro com o que era a minha vida. Imagine uma menina desde 4 anos que falava com os espíritos, que falava com os mortos, que falava com os falecidos, a menina dos invisíveis, a menina dos mortos, como queiram chamar. Imagine uma vida inteira andando pelas religiões e tentando se encontrar dentro de casa, dentro com a família. Minha família é parte católica, parte evangélica e não compreendia o que acontecia comigo. Nem tampouco eu compreendia. Mas a minha mãe dizia, minha mãe é evangélica, ela dizia, isso é uma madrinha da igreja. A minha primeira mentora foi chamada de madrinha pela minha família, porque não tinha como não conviver com ela. Então, já na fase adulta, conheço a doutrina espírita apresentada pelo meu companheiro e lá eu entro e penso, meu Deus, o que eu tenho não é loucura, não é uma doença psicológica, é realmente algo que eu posso usar para ajudar outras pessoas, é realmente algo que eu posso caminhar fazendo para o bem de muitas pessoas que querem isso, que procuram isso. Então eu procurei estudar. Porque a doutrina espírita, ela não é proibitiva, ela é instrutiva. Kardec já nos dizia, instruí-vos, ou seja, estudar. Mas, acima de tudo, propagar a doutrina espírita é propagar a caridade.
Se você só fala para espíritas, você não propagou a doutrina espírita, você falou muito do mesmo para as mesmas pessoas. Se você leva o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo, você pode pregar o amor de Deus. Então conheci a doutrina espírita e nela permaneci, e nela me encontrei. Então de doutrina, eu sou espírita. Mas aí, numa dessas palestras que Daniel me fez estudar durante 2 anos, ele disse: está na hora de nós conhecermos outras moradas do Pai, outros caminhos que levam ao Pai, para que a gente possa cessar o preconceito. Porque, como dizia Adolfo, que era um ex-bispo de Argel, o preconceito, o orgulho é a fonte de todos os males. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele me colocou para estudar sobre a Umbanda. E então, foi uma paixão à primeira vista. Eu me apaixonei pelos irmãos umbandistas e pela Umbanda. Eu me apaixonei por Iansã, que eu fiz a escolha dela, eu nem sei se ela me escolheu. Mas eu falei: epa, é minha, não é? Então, eu me apaixonei por Iansã. Espero que ela também por mim. Então, eu conheci na Umbanda uma doutrina que pregava amor. E até então, eu, como tantos outros que não conheciam, tínhamos muitos pensamentos que não eram verdadeiros, apenas pela falta de conhecimento, pela ignorância que não nos leva a lugar nenhum. Eu descobri em todas essas religiões, e aí fui estudando outras, porque tem muitas. Na Casa da Caridade nós temos messiânicos, umbandistas, evangélicos, católicos, onde vocês veem que o texto é rezado toda segunda-feira com o Everton, né? Nós temos a doutrina espírita, nós temos muitas, a Jurema, nós temos muitas pessoas de várias religiões lá. Quando Wagner falou centro espírita e ele corrigiu, na verdade poderia continuar sendo, porque lá também é um centro espírita. Mas lá é uma igreja, é um centro espírita, é um templo, é um terreiro, é o que quem quiser entrar lá, chegar e encontrar sua particularidade com Jesus. As pessoas que vão à nossa casa precisam se sentir livres para fazer as suas escolhas e para adorar a Deus à sua maneira, porque Deus não é aprisionador, Deus é libertador. É por isso que a gente segue Ele. Então, eu encontrei em cada religião a trabalhadora que eu me tornei hoje, serva inútil, pequenininha, mas ainda assim trabalhando para a minha evolução. Minha mediunidade é um resgate. Encontrei nas cartas consoladoras uma forma de usar o meu resgate para beneficiar e para trazer as pessoas a conhecer também o Espiritismo. O Espiritismo não são só os fenômenos, mas pelos fenômenos se conhece também a vida após a vida, não a vida após a morte. Alguém hoje aqui vem buscar algum morto? Tem alguém procurando um morto? Se levantar a mão vai sair. Tem alguém procurando um ente querido? Tem, não tem? Está vendo? Por quê? Porque é saudade, não é? Pela existência. Então, a vida após a vida. Então, eu me tornei essa mistura maravilhosa de religiões. Eu sou doutrina espírita. De doutrina. A doutrina espírita não é uma religião. A doutrina, é uma filosofia. Portanto, nada impede que você seja da sua religião e estude a doutrina espírita. Enquanto instituição, ela não é considerada uma igreja, mas enquanto religamento com o plano superior, ela é considerada assim. Então, eu não me achei em nenhuma, eu trouxe tudo que eu podia e eu sou um caldeirão, mas acima de tudo, todas elas falam a mesma língua. Se você tiver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, sem caridade não há salvação. Como diz Santo Agostinho, ide pregai o Evangelho e usai palavras se necessário. Então, Mayra Rocha é uma mistura de todas as religiões e de doutrina, ela é espírita. Oi. Que legal, né, gente? Que lindo tudo isso que a gente está ouvindo aqui, né? Bom, agora o nosso pastor Milton dispensa apresentações, né?
Como é que o senhor chegou até aqui, meu pastor, na sua crença evangélica, e o que isso transformou sua vida? Boa tarde. Bom, eu, como menino, sou também de formação católica, fiz a primeira comunhão, catecismo, tudo, crisma, formação linda, maravilhosa, que a minha mãezinha e o meu pai, meu pai biológico, meus pais, minha mãe não tinha, não era alfabetizada, e eu ia com ela para que eu pudesse ler o folheto da missa, e era necessário então que eu acompanhasse. Amava a hora que acabava a missa, porque eu sabia que o pai ia comprar uma pipoca, né? Já era fatal que tinha que ter uma pipoquinha, e era um sonho. Conhecia Jesus de ouvir falar, mas não tinha amizade com Jesus. Ouvia falar dele, ia na missa, mas ia na missa apenas por ir. Mas um dia eu não sou daqui de Campo Grande, eu estou aqui há 34 anos, e um dia eu resolvi vir embora. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Santo Anastácio, onde Prudente fica perto. Não é nós que ficamos perto de Presidente Prudente, não, Prudente que fica perto da gente. E eu vim embora para cá. Eu já tinha um problema com drogas no interior, e vim embora para cá tentando uma fuga, quem sabe, mas na expectativa de poder fundar novamente Campo Grande junto com o José Antônio Pereira, né? Falei, eu vou descobrir tudo de novo, né? E vou ser mais um jovem que vai vencer em Campo Grande. Aqui eu conheci ainda mais o mundo das drogas, e aqui eu fui parar nas ruas de Campo Grande. Quem é daqui se lembra na época que tinha o camelódromo, era ali na Barão, e eu fui um daqueles meninos que correu por ali, quando tinha a passarela ainda que cruzava a linha de trem férrea que tinha ali. Eu fui um daqueles meninos, porque fui rebelde, desobedeci. Os meus pais biológicos não sabiam como é que eu estava vivendo aqui em Campo Grande. Eu nunca levei os meus problemas para os meus pais. Para eles eu estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. E um belo dia eu achei que eu podia mentir. Eu achei que eu podia continuar a mentira de vida que eu vinha levando. E meu pai chegou para mim, meu pai adotivo daqui, que já desencarnou. Meu pai chegou para mim e falou assim: olha, tem uma vacina no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, do qual você vai tomar essa vacina e nunca mais você vai usar droga. E eu pensei comigo, eu falei, agora eu arrumei mais um tempo para uso de droga, né? Porque eu vou tomar vacina e vou depois continuar usando droga. Imaginei que pudesse ser assim. Como é que eu vou conhecer esse Jesus verdadeiramente? Eu, magro, seco, esturricado, todo sujo, que vinha das ruas, eu sou colocado dentro de um carro. Meu pai deu a opção: olha, tem em São José do Rio Preto e tem em Marília também a opção para que você possa tomar essa vacina. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu estava perdido, varado de sono, e eu deitei atrás do carro ali. E quando chegou em Presidente Prudente, chamamos de Espírito Santo, podemos chamar de Espírito Amigo, me acordou, e eu levantei e olhei para o meu pai e disse para ele, falei, pai, eu não quero
Pensei comigo, eu falei, eu não vou enganar meu pai, deixar ele até São José do Rio Preto, para que eu possa tomar uma vacina, quando o Presidente Prudente e Marília é muito próximo. Pai, vamos a Marília. Eu prefiro ir aqui em Marília, que é mais próximo. Não sabia eu que ali estava sendo preparado um pastor. E quando chegou em Marília, Rua Estados Unidos, número 44, bairro Jockey Club, 28 anos atrás. Portão azul, pequeno. Meu pai entrou, conversou. Daí a pouco ele saiu. Aí me chamaram, conversaram, falaram, 1000 perguntas. Até que alguém olhou e disse assim: o senhor vai ficar com a gente. Eu falei: como que é? Ficar não, eu vim aqui só para tomar uma vacina. Não sabia que a vacina era Jesus, né? Vim aqui apenas para tomar uma vacina. Não, nós não temos vacina, nós temos uma proposta para você parar de usar drogas, enfim, e você vai ficar aqui com a gente. Eu fumava muito, bebia muito, estava cadavérico mesmo. Eu olhei e disse: eu vou ficar. Entrei, era por volta de umas 8 horas da manhã, mais ou menos, entre 8 e 9 horas. Tinha uns meninos reunidos debaixo de um pé de manga. Ali eu me aproximei deles, fizeram uma oração. No terceiro dia, eu estava participando de um culto. E eu me lembro muito bem que o coordenador, o orientador daquele culto, daquele momento, ele disse, era mais ou menos esse horário. O sol estava bem a pino ainda. E naquele momento ali de muita espiritualidade, de muito gostoso com Jesus, ele perguntou para mim, perguntou para todos que estavam ali, mas parece que a pergunta era íntima: quem gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu era um menino que tinha sonhos, mas que tinha medos. Eu levantei minha mão e disse: Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha história, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Aceitei Jesus. Achei que ao terminar o plano lá na casa ia ter alguma placa, bem-vindo, quando eu chegasse aqui, né, em espanhol, welcome, seja bem-vindo. Não tinha nada disso. Quando eu cheguei aqui, meu pai olhou e falou: mas já voltou? Já. E assim nasce uma história de um filho e de um pai. Jesus é meu pai, meu amigo. Meu amigo. Ainda bem, né, gente? Olha que contribuição para a sociedade, né? Nosso querido pastor Milton. Que bom que ele diz sim. Muito obrigado, pastor. Bom, agora a nossa querida irmã Aila, vocês vão conhecer através da fala dela, né? E aí, irmã Aila, como é que foi essa trajetória? Bom, gente, é uma alegria estar aqui com vocês, graças a Deus, né? Que bom.
Então, sintam-se todos abraçados, estou com saudade, apesar de ter vindo aqui em Campo Grande em julho, mas falta morrer de saudade daqui, né? Então, eu não tive que mudar de grupo religioso. Sou de família católica, sempre fui católica, sempre gostei de ser católica. E eu posso dizer como foi que eu me tornei freira, né? Porque eu acho que isso é mais interessante. Então, desde criança eu senti que tinha algum apelo, algum sentimento muito forte dentro de mim, mas eu não sabia direito o que era. Mas eu me lembro de um fato que aconteceu quando eu era criança, que eu não sei se eu sonhei, se eu tive uma visão, o que foi que houve, né? E também faz tanto tempo, né, que eu não sei direito, mas algumas coisas são muito fortes, como se ainda tivesse sido ontem. Então, eu me lembro de ter visto, eu estava brincando, eu sou da roça, do interior do Piauí, estava brincando perto das árvores, com a minha irmã, e a minha irmã, eu acho que eu tinha uns 6 anos ou 7, acho que não tinha 7 ainda, que eu não estava ainda na escola. E aí a minha irmã disse, vou em casa, e nossa casa ficava quase em frente, ela foi e eu fiquei sozinha. Aí eu vi um gemido e vi um homem amarrado numa árvore. E tinha umas coisas nele que eu não sabia o que era, mas depois, muito tempo depois, eu vi que eram flechas, né? E ele sangrava. Então eu fiquei apavorada, de uma criança ver uma coisa dessa. Então eu falei assim: ai, meu Deus, o senhor está doendo, né? Eu vou chamar meu pai, eu vou chamar meu pai. Aí ele disse assim, espere, não vá agora. Eu quero que você veja uma coisa. E aí ele me mostrou algo que eu não sei se fosse como uma foto ou um telão. Ele me mostrou muitas pessoas sofrendo. Muitas assim. Então eu vi todas aquelas pessoas com muito sofrimento. E aí ele foi, e aí eu comecei a chorar e disse, eu vou chamar meu pai para cuidar do Senhor. E ele disse, não se preocupe comigo, cuide deles. E mostrava as pessoas sofrendo, né? E sei que com isso, eu não sei como, mas eu cheguei na minha casa correndo, chorando, e levei os meus pais até lá e não havia nada disso, né? Então a minha mãe ficou muito chateada, mas o meu pai era um homem muito assim, de estudo, de compreensão, e conversou comigo e disse, olha, não se preocupe, se você vê isso de novo, você fala só para mim, porque as pessoas não compreendem. E então aquilo, o fato do meu pai achar que eu não estava mentindo, que eu não estava inventando, e que eu podia confiar nele, me acalmou e essas coisas passaram, né? Depois nós mudamos para Teresina e lá encontrei as freiras, principalmente a irmã Justina, que era uma irmã italiana. E aí parecia que eu tinha sempre conhecido a irmã Justina. E para onde ela ia, eu queria ir. Então, após a aula, eu estava junto com ela. E a gente entrou, assim, muito ambiente de muito sofrimento. E a irmã já confiava coisas a mim. Então, eu conheci a irmã Justina, eu acho que eu tinha 10 anos. Né? E ali eu gostava muito de estar com elas e visitar as pessoas enfermas, e visitar tudo que era lugar que ninguém tinha coragem de entrar, ela ia. E eu estava junto, então a minha mãe reclamava, meu pai reclamava, todo mundo dizia que era perigoso. E aí a minha irmã dizia, você vai ser uma dessas freiras? E eu dizia, Deus me livre. Então eu fugia assim, muito dessa coisa de dizer que eu ia ser, né? Embora eu sentisse um apelo muito forte, eu tinha sempre uma paixão avassaladora por Jesus, não é? Então, eu sempre, em tudo, conversava com Jesus. Eu falava sozinha, era falando com Jesus.
Então eu brinco, né? Eu digo que eu sou esposa dele, eu digo que eu sou apaixonada pelo bonitão da Galileia, eu acho que ele é lindo, né? Eu falo dele, às vezes eu começo a falar dele para pessoas que não me conhecem, as pessoas ficam escandalizadas, achando que eu estou falando de alguém daqui do ambiente, daqui. Eu digo, não, gente, estou falando de Jesus. Aí a pessoa, tá, que eu nunca pensava que freira não podia ter namorado, não podia estar apaixonada. Eu disse, mas se eu não estiver apaixonada, eu não vou conseguir ser freira, né, gente? Então, aí as pessoas que me conhecem já perguntam, e o bonitão da Galileia? Eu continuo muito apaixonada por ele. Então, eu acho que a influência da irmã Justina me ajudou a tomar a decisão, né? Então, isso já vai fazer 40 anos, né? Acabei de fazer 60 e já vai fazer 40 anos que eu entrei para o convento, né? Para Nova Jerusalém. E me sinto muito feliz. Eu acho que é isso que eu tenho que dizer. Eu me sinto muito feliz, eu acho que eu nasci para isso, eu acho que eu sempre fui isso mesmo. Né? Não sei se eu estou cuidando dos sofredores como aquele homem me pediu, e eu não sei se era ele, mas era muito parecido. Um dia eu vi uma gravura de São Sebastião, e na hora que eu vi, eu tomei o maior susto da minha vida, né? Porque era o homem que eu tinha visto, pelo menos eu associei, eu nunca tinha visto nenhuma foto de São Sebastião, né? Mas eu acho que falho muito nisso. Ainda bem que existem essas outras pessoas para me ajudar também, para eu dizer assim, Senhor, eu não estou fazendo tudo que eu deveria fazer, mas tem gente que está fazendo, isso me consola. E eu acho que assim, depois que eu tive essa experiência da infância, o único momento em que eu já morei em favela, em lugar que tinha muita droga, muito tráfico, mas eu acho assim que o lugar mesmo onde eu vi que tinha mais sofrimento, mas ao mesmo tempo mais amor, mais alegria, que é uma coisa incrível, foi quando eu fui para Moçambique, que eu fui para as aldeias, lá na região de Nacala e Nampula, que eu vi de tudo que eu acho, até mesmo seres humanos serem caçados, jovens serem caçados para o tráfico de órgãos. Tudo isso eu presenciei. Eu presenciei uma jovem que estava com o pé destruído, porque ela pisou numa armadilha, mas graças a Deus conseguiram tirá-la de lá, deixando o pé dela lá na armadilha, tirá-la antes que os traficantes chegassem. Então, foi lá que eu vi que eu tinha tomado a decisão certa e que ela era irrevogável, não é? E que existe muita gente sofrendo no mundo, e que a gente perde muito tempo com reclamação, com sentir raiva, com se sentir ofendido e tal. Aquela menina, ela não tinha nenhum sentimento negativo por quem fez isso com ela, não é? Então, eu acho que aprendi muito. Eu passei 40 dias lá, não foi lá onde está a fraternidade, foi em outra região, mas reavivou toda a chama, não é? Me fez ver, e eu queria ter ficado lá, mas aí o meu marido disse, não, eu quero você fazendo o que eu botei para você fazer. Então, eu acho que eu faço muita coisa assim, mas o meu principal campo de trabalho é com o esclarecimento e com o diálogo interreligioso, que eu acho que é o grande chamado que eu tenho. Então, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que ser obediente, e isso ele vai conduzindo mesmo. Desculpa ter falado muito. Mas ainda eu vou continuar com a irmã Ila. Agora vamos provocar um pouquinho, né? Foi tudo bonitinho agora, né? Mas agora a gente vai provocar um pouco, tá bom? Irmã Ila,
A senhora é uma filósofa, estudiosa, a senhora é professora, né, de Bíblia, é uma intelectual, né, filósofa que conhece muito, teóloga. Irmã Ila, mas assim, a senhora conhece muito, estuda muito, mas qual é, na verdade, a religião correta? Qual a religião correta? Ou, qual a religião de Jesus? A senhora pode falar isso para nós? Eu não acho que exista a religião correta no sentido institucional. No sentido institucional, a religião correta é aquela escola da vida que ajuda a pessoa a se desenvolver como ser humano, a crescer, se desenvolver, evoluir, não é? Moralmente, espiritualmente. Então, nesse ponto institucional de grupos formados, não é? A melhor é aquela que mais me educa, não é? Então, eu preciso da religião católica para crescer, mas outras pessoas não vão crescer sendo católicos, não é? Então, elas têm que deixar o catolicismo e encontrar a escola, né? Como quando a gente vai para a universidade, tem tantos cursos, a gente pode até admirar mas tem aquele que é nosso chamado, nossa tarefa, né? E eu acho que a gente está aqui para aprender, principalmente para aprender a amar, não é? Então, nesse ponto, não acho que haja uma religião correta ou a religião que as pessoas têm que ser. Não sou muito a favor de que as pessoas às vezes se deslumbram muito com o meu chamado, meu exercício de professora, que causa muita empatia nos alunos, né? E às vezes querem ser católico. Eu digo, não, fique no seu lugar, não venha não. Eu não trabalho com essa coisa das pessoas mudarem do grupo religioso porque se deslumbraram com a Ila, né? Eu não sou nem a favor e nem alimento deslumbramentos, né? Eu gosto de ser amiga, de conversar, de estar junto com as pessoas, mas não essas coisas de deslumbramento. Mas quando se trata de religião no sentido de uma conexão com Deus, como o Evangelho de João diz que Deus é amor, e quem ama permanece em Deus, e esse permanecer é realmente uma conexão muito forte, que católicos e evangélicos chamam de comunhão, né? Então, nesse ponto, a religião é o amor, né? Quer dizer, no sentido daquilo que nos conecta com Deus é o amor, porque Deus é amor, Ele nos criou por amor, e a gente só consegue ser feliz quando a gente ama e se deixa amar, não é? Então, aí se torna a religião correta, a única religião possível é o amor, e aí os diversos grupos vão, na medida do possível, tentar colocar isso em prática, não é? Vivenciar isso de diversos modos, não é? Mas essa é a religião, no meu modo de pensar, né? Tá certo? Seria isso. Obrigado, irmã Ila. Pastor Milton. Qual a religião correta, pastor? Qual a melhor religião, pastor? Ame a Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus. A religião correta é aquela que você se sente bem. Onde você se sente bem? Onde você consegue falar com Jesus? Onde você sente Jesus?
no tocar de um atabaque, no silêncio de uma prece, no glória a Deus de um evangélico, no aleluia, é onde você, a religião correta é aquela que você sente o amor, você sente a presença de Jesus. Pastor, eu gostaria de interromper o senhor. Falei que eu ia provocar um pouco, né? Oi. Falei que ia provocar. Olha só, o senhor está falando aí, o senhor falou, acabou de falar do atabaque aqui. Sim. Né? E a gente escutou na história, né? E eu quero até pedir perdão para os nossos irmãos dos cultos afros tradicionais, ameríndios, porque na história, nós, colocando nós, né, enquanto sociedade, talvez seja uma das religiões mais demonizadas, seja uma das religiões mais perseguidas. Eu queria ouvir do senhor como pastor, né, a visão do senhor sobre isso. O senhor acabou de falar do atabaque aqui, então, por favor, aprofunde para nós. Eu sou suspeito porque eu, quando vou visitar o meu irmão William, eu primeiro de tudo já tomo a bênção do preto velho, né? Então assim, como é que você, eu acho tão pequeno, de uma mentalidade tão pequena, quando a pessoa consegue enxergar, eu não consegui entender até a data de ontem, só se hoje aparecer alguém que me explique, onde é que Jesus desceu e deu procuração para dizer, esta é a religião da salvação. Não existe. Onde você se sente bem, ali está Jesus. Onde você consegue sentir o amor, a presença da espiritualidade amiga, do anjo do Senhor, onde você consegue falar com Jesus. Não existe a placa correta, não existem placas, os homens criaram placas. Jesus, ele não veio em momento algum sobre essa terra dizendo, esta é a placa a ser seguida. Ele veio dizer, ame. Esperavam que ele viesse com uma espada e ele disse, ame o teu inimigo. Esperavam que ele declarasse uma guerra e ele disse, anda mais 2 léguas junto com ele. Então não existe o porquê dos homens estarem procurando a religião correta. É onde você está bem. Eu me sinto bem no Espiritismo, maravilha, você se sente bem lá. Nós podemos sair daqui agora e ir para São Paulo, não podemos? Podemos ir de avião, de cavalo, de navio. Todos os lugares podem, cada um escolhe o caminho, como que se chega a Jesus. Se você se sente bem indo a Jesus através de uma outra crença, vá. A mesa está posta, sirva-se à vontade. À vontade. Obrigado, pastor. Mayra, que negócio é esse, Mayra? Peraí, na casa, o Inácio Daniel, que negócio é esse? Lá tem terço, tem passe mediúnico de Umbanda lá, como é que é essa história? Tem culto de pastor, que negócio é esse, Mayra? Como é que funciona isso? E você fala que é espírita, explica para nós isso. Não é? Tá vendo? Olha, eu estou tão empolgada, me desculpem, viu? Que eu estou empolgadaça aqui, vocês viram, né? Parece que eu sempre quis estar aqui, né? Wagner que demorou a convidar, tá, gente? A culpa foi dele. Olha, Wagner, quando você perguntou para os outros irmãos se tinha uma religião melhor ou uma religião que Jesus deixou
Jesus foi iconoclasta, né? Ele não pregou religiões, ele passou pela terra pregando a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus foi Jesus. A Bíblia é um livro importantíssimo, onde a gente pode retirar dela todos os exemplos dos nossos irmãos de outra época que passaram pela terra. E a gente continua não aprendendo, né? A gente continua ainda tentando fechar os olhos. Quando você perguntou isso, me veio muito o versículo de João capítulo 13, né? Vos deixo um novo mandamento, amais uns aos outros como eu vos amei, e assim também amai-vos uns aos outros. Ou seja, esse é o mandamento. Nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tedes amor um com os outros. Essa é a verdadeira religião, é amar uns aos outros como se ama a Deus. Então, quando a Casa da Caridade surgiu, foi para abraçar todas as religiões, todas as crenças e todas as doutrinas. Nós começamos a perceber, e quando eu digo nós, o mentor Inácio Daniel, a espiritualidade amiga, que não estava tendo utilidade pregarmos o espiritismo, apenas o espiritismo para os espíritas. Porque o espiritismo, ele tem um princípio basilar que diz que a maior caridade é a propagação do espiritismo. Nós começamos a perceber que a espiritualidade é diferente de religiosidade. Religiosidade pode ser um instrumento magnífico para você ir ao encontro de Jesus. Quando nós vamos a Brasília, você liga o GPS, tem vários caminhos que você pode chegar a Brasília. Você escolhe o caminho que é melhor para você. Às vezes o caminho que é melhor para você pode ser mais devagar, mais lento, mas é aquele que você se sente forte para continuar. E às vezes não é para mim, às vezes eu quero ir no mais rápido, porque eu consigo dirigir melhor numa estrada. Então nós começamos a perceber que todos os caminhos levam a um só lugar, ao amor de Jesus, ao encontro do Pai. Então, Mayra Rocha escolheu a doutrina espírita. Sim, as religiões são escolhidas por nós, ainda que nós sintamos que aquela missão nossa se encontra dentro de alguma. Mas nós podemos abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir e fazer um concerto com Deus. Nós fazemos concerto com Deus o tempo inteiro. O que é concertar com Deus? É travar um caminho de mãos dadas. Sempre que a gente ora na casa, então a gente ora, reza, a gente medita, a gente diz assim: Deus, dá um abraço na alma de cada um. E a escolha da religião é aquele abraço na alma que o Senhor te deu. A escolha da religião é quando Jesus olhou dentro dos teus olhos e te diz: eu te quero aqui. Então, quando a casa surgiu com o pensamento de abrigar todos os corações, de abrigar toda a espiritualidade. E a espiritualidade é multifacetada. O que é que isso quer dizer? Não é igual para todos. A forma que você se relaciona com a espiritualidade é particular de cada um. Vou te dizer uma coisa pior, viu? Não só sou espírita, como acendo velas. Sou veleira. Eu sou veleira. Então, uma das coisas que mais me perguntam é sobre as minhas velas, e é verdade. Mayra, você acende vela, mas o Espiritismo diz que não há necessidade de amuletos ou não há necessidade de rituais. Sim, ele disse, não há necessidade. Significa dizer que se eu não tiver a vela naquele dia, ainda assim eu vou fazer minhas orações ao Pai, porque não é aquele objeto que me levará a Ele. Mas na frente, na palestra, na conversa que nós vamos ter, eu vou falar sobre algumas coisas. E uma delas são corpos luminosos, não é? A vela é um corpo luminoso, ele tem luz própria. A chama da vela. Quando Mayra Rocha acende uma vela, ela acende para desejar muita luz para quem ela está pedindo. Então, eu acendo vela para mim, pela casa, pelos encarnados, pelos mentores, pelos desencarnados, pelo mundo. Porque ali eu estou desejando com aquela vela que todo mundo siga na luz de Jesus. No dia que eu não tiver a vela, não há necessidade. Mas é mais uma forma de me sentir confortável, exercendo a minha espiritualidade. E que mania besta que nós temos de querer prender as pessoas numa caixinha de espiritualidade e religiões que é própria de cada um. Se você calçar 39, você pode até comprar um sapato 38, ele vai caber.
Você vai se apertar e ele vai caber. Quando você andar 5 quilômetros, seu pé está cheio de calos e você não mais continuará a caminhar. Não se prenda na caixinha de ninguém, nem em fanatismo. Os fanatismos são os que mais criam as guerras que hoje nós enfrentamos e que são chamadas guerras santas, que de santas não tem nada. O que você pode fazer é respeitar e amar as outras religiões, mas comprando o sapato do seu número. E o pior é que eu achei meu número em toda religião. Então, na Casa da Caridade, às segundas-feiras nós temos o terço mariano, que é realmente o terço a Maria Santíssima. E uma coisa que eu acho que ninguém sabe é que a patrona da casa é Maria, porque Inácio Daniel é devoto dela. Então a casa é branca e azul em homenagem a Fátima. Por isso que a casa ela é a nossa patrona na Casa da Caridade. Então, às segundas-feiras, o terço mariano, por uma leva de católicos, espíritas e evangélicos que escutam. Às terças e quintas-feiras, nós temos o estudo da doutrina espírita para vários alunos que ali desejam. Às quartas-feiras, nós temos o passe e o rogativa de cura. E dentro daquele passe tem médium católico, médium evangélico, médium umbandista, muito médium umbandista, médio candomblecista. Mayra, mas médio? Tem médio na igreja católica? Ah, tem. Tem médio na igreja evangélica? Tem. Vou contar para vocês como foi que eu encontrei também Jesus, que eu acho que eu contei muito rápido, mas essa é uma situação interessante. Eu estava na igreja da minha mãe, porque eu gosto de tirar a palavra. Vocês sabem, tem uma grande parte é evangélica aqui hoje, né? Vocês sabem o que é tirar a palavra, né? A gente vai buscar a palavra na igreja e aí o pastor exorta a palavra. E eu creio muito nisso. Tanto é que quando o bicho está pegando, eu ligo para minha mãe. Mãinha, tira a palavra hoje. Para mim saber, né? Eu ligo para todo mundo. E aí eu fui na igreja dela. Um dia estava tendo batismo. E tinha um homem sentado lá no fundo e ele estava com um objeto. Era uma bengala, algo parecido na mão. Ia descer nas águas do batismo a esposa dele. Então, na igreja de manhã, a mulher senta de um lado, o homem do outro, e eu estava no fundo ali olhando para ele. E todo mundo com medo daquele objeto. E aí ele começou a dizer um monte de coisa. Quando ela descer dali, eu vou bater. Quando ela descer dali, eu vou expulsar de casa. E ela não quis saber. Ela entrou nas águas do batismo, se batizou, se converteu, aceitou Jesus ali e seguiu. E aí o ancião da igreja já ia encerrar o batismo. E o rapaz lá, isso não existe, isso é uma mentira, é para pegar dinheiro. Eu só acredito se ele chamar pelo meu nome. Isso falando lá atrás, estava meio embriagado. De repente o ancião sai das águas e fala assim: eu ia encerrar o batismo, mas vem cá, João, que Deus quer tua alma. E ele levantou e foi se batizar. Naquele momento, eu disse: olha a espiritualidade ali. Aquele ancião usou de mediunidade para mostrar para aquele homem que Deus amava aquela alma, ainda que ela não acreditasse em Deus, porque Deus não precisa da nossa crença. Nós sem Deus somos nada. Agora Deus sem a gente continua sendo Deus. Então, na igreja católica, quantos médios? A aparição de Fátima, a Francisco, a Jacinta, não é? Quando Fátima apareceu para eles em espírito, o que eles são? Médiuns. Dentro do Espiritismo, que intitularam, o Espiritismo que Kardec fez o trabalho, a missão, muitos médios. Na Umbanda, muitos médios. No Candomblé, muitos médios. A mediunidade não é um objeto de uma religião. Então, eu não vi motivos, nós não encontramos motivos para que a Casa da Caridade se fechasse ou se prendesse a algo só. Então, é por isso que é essa mistura doida. Eu faço promessa. Eu estou com um voto de 1 ano sem comer açúcar. Está terminando, mas eu falei lá no centro, lá na Casa da Caridade, que eu até sonhei voando numa bolacha maisena. De tanta saudade que eu estou de comer um biscoito maisena. Porque as pessoas perguntam sobre sonhos, eu falei: gente, nem sempre sonho é um reencontro, não. Eu sonhei voando numa bolacha maisena. Então, eu
encontrei Jesus nos olhos das pessoas. Eu conheci Jesus na barriga que roncava, naquele que me pediu uma coberta, na criança que foi abortada viva, que continua. Tem muitos abortados vivos. Ali eu encontrei Jesus. As religiões são apenas instrumentos maravilhosos que Deus nos oportunizou. Então lá é um caldeirão mesmo, Wagner, tenho que admitir. Obrigado, Mayra. Nosso pai de santo, William. Acho que vocês tem. Quem está saindo fora da caixinha aí? Levanta a mão. Não, tá todo. William, como é que é esse negócio de terreiro? Para quem nunca entrou, sempre com medo, né? O que será que estão fazendo lá dentro desse terreiro? O que acontece? O que vocês fazem? Qual é o objetivo desse movimento? Dos tambores, dos espíritos, das guias? Dá um resumo para a gente. O que acontece ali dentro? Qual que é o objetivo fundamental de tudo que vocês fazem? Por que vocês fazem? O objetivo do terreiro é esse daqui. Como qualquer outra crença, é esse aqui, ó. É esse. O objetivo é esse aqui. De reunir cristãos, umbandistas, candomblessistas, mas infelizmente vivemos uma outra realidade, né? Por conta de muitas conversas, muitas que falam, né? Muito daquilo é mentira, né? Na casa de Umbanda, lá é o lugar onde você vai para você praticar caridade. A caridade? Caridade. Lá chega a pessoa que ela já não tem vontade de viver. Lá chega aquela pessoa que ela fala assim: eu tenho tanto problema, eu vim aqui ver para quem pode me ajudar. E sempre quando aquela pessoa chega com aquele determinado problema, tem alguém ali para você ajudar ela. Ou seja o caboclo, ou seja o preto velho, ou seja a criança, ou seja qualquer um daqueles espíritos que tenham naquela casa, né? Até eu usar o pastor Milton, né, meu grande amigo, eu conheci, estava falando sobre religião, né, qual que é a melhor religião? A melhor religião para mim era a minha. Para mim a melhor religião era a minha. Quando eu conheci esse homem aí, eu percebi que a melhor religião é essa daqui, ó. Sabe por quê? Porque a gente não estava acostumado com alguém um dia chegar a falar assim para você, seu irmão cristão falar para você: vou visitar a tua casa. E de repente você olha lá na porta, ele está entrando pelas portas da tua casa. Isso é uma coisa que não é comum. Mas eu conheci o amor por outras. Eu sempre tive amor pela religião cristã, sempre tive. Não vim de lar cristão, não vim de lar católica. A minha família era completamente. A minha família era daquela que levava no benzedor. Qualquer coisa que dava, vão levar no benzedor, né? Tinha 2 benzedores perto da casa da minha avó, e minha avó levava todo mundo lá. Então, a minha história na Umbanda começou lá, que eu via muita coisa quando era criança. Aí um dia levou no benzedor, chegou lá no benzedor, o benzedor falou assim: mãe, seu filho é médium. Minha mãe quase caiu dura na frente do benzedor, né? Então, o terreiro, ele nos ensina, né? Como o pastor Milton mesmo falou, você pega, alguém que bate na sua porta, quem tem sede não pode esperar, quem tem necessidade não pode esperar. Eu achei muito bonito uma parte que a Mayra falou. A minha mãe era da congregação cristã no Brasil, tá? Um dia, foi ali que eu vi uma manifestação dentro daquilo que ela acreditava. Um dia ela me chamou para orar 3 horas da manhã, porque todo cristão da congregação tem 3 horas da manhã. Ela falou assim, ela me acordou e falou: meu filho, vamos orar comigo. Ela estava muito doente. E ela pegou e falou assim para Deus, assim, falou assim: mas Senhor, né, o Senhor não me ama? Por que eu estou nessa prova? Por que eu estou nessa luta? Né? Mostra alguma coisa aqui para mim. Mostra. E eu estou deitado, e a gente dormia no mesmo quarto. E naquela noite eu abri os meus olhos, né, depois dessa oração, e ela também. Quando eu olhei para o telhado da casa, tinha uma mão maior do que esse negócio aqui, ó, maior que esse quadro. Uma mão em cima dela com um brilho imenso, que
E ela naquele momento, eu falei para ela assim: mãe, o amor de Deus aí que a senhora perguntou, mesmo na sua luta, mesmo na tua prova, né? Então, o meu pai de santo, eu sempre convivi, como eu convivi dentro da casa dele. Então, tudo aquilo que ele praticava, eu pratiquei, eu levei para dentro da minha casa também, né? Meu pai de santo, ele não tinha problema se você encontrava na frente da casa dele com uma BMW ou empurrando um carrinho de picolé. Você era atendido e amado do mesmo jeito. Então, a Umbanda me trouxe isso. A Umbanda me trouxe a caridade. Ela me ensinou que nós devemos ter isso, né? Nós devemos ter empatia, nós devemos ter amor ao próximo. Uma coisa que muitas pessoas está deixando, né? Muitas pessoas, o amor ao próximo está deixando muitas pessoas, talvez por um pouco de ignorância, né? Porque é igual o Wagner perguntou, né? E nesse negócio de terreiro, né? Porque muitas pessoas perguntam: como será que é lá dentro do terreiro, né? Já me perguntaram, né? Coisa absurda. Faz isso dentro do terreiro? Eu falei, meu Deus, né? Quem será que falou, né, para essa pessoa, né? Não, que terreiro que ela viu isso? Então, no nosso terreiro não. E qualquer um que se sentir à vontade, como o meu pastor, né? Como o Wagner já foi na nossa casa, um dia quiser sentir de ir na nossa casa, conhecer a nossa casa, para olhar, para ver com os próprios olhos o que é o terreiro, o que é a Umbanda, o que é a caridade, aquilo que você trabalha sem olhar, sem você olhar o que a pessoa tem, sem você receber nada em troca daquilo. Eu estou falando coisa financeira, não estou falando questão de... Porque toda vez que você pratica o bem a alguém, você está recebendo alguma coisa já, né? Já está recebendo para si. Então, muito daquilo que é passado não é em verdade, são em verdades que as pessoas já virou, né, a rotina das pessoas. Só que eu conheci, né, até minha própria religião melhor por esse homem também. Ele é meu amigo, ele é uma pessoa para mim que eu não tenho palavras. Eu falo, né, tá aqui, tá minha família de santo aqui, tá minha esposa, tá os meus filhos, tá meus filhos de santo. E eu sempre falo, tem filho de santo meu que não conhecia esse pastor numa história que já aconteceu dentro da minha casa. E eu sempre dizia, falava assim, esse homem ali, ó, pô, tem o pastor Milton, ele vem aqui. Mas aí meus filhos de santo falam, meu Deus, um pastor vem na sua casa? Eu falei, vem. Quando foi um belo dia, aparece o pastor Milton lá na minha casa, fala aqui, o homem aqui, né? Então ele fez com que eu amasse cada vez mais. Eu já amava a religião dele, já amava a crença dele, e ele me fez mostrar o amor que ele tem por mim, porque um dia ele chegou lá e falou assim para mim assim, porque eu estava muito aflito, né? Porque eu sofri eu ouvi uma coisa que me aborreceu. Ele chegou e falou assim, eu comentei com ele, ele me abraçou e falou assim, meu irmão, não desiste não, com o jeitinho, é o jeito que ele fala, não desiste não, você tem uma grande missão. E me abraçou e me deu um abraço, gente, que aquele abraço eu carrego comigo até o dia de hoje. E esse abraço, da mesma maneira que ele me passou, eu vou passar para todos aqueles que precisar também, da mesma maneira como ele fez comigo. Tá, eu queria de coração agradecer por isso aqui, por essa pessoa, pela vida desse homem, pela vida de todos que estão aqui presentes. Agradecer de verdade, porque me fez entender realmente o que é ser uma boa pessoa, do que é ser uma pessoa que tem a caridade, uma pessoa que a gente não conseguia às vezes entender, por eu ser meio jovem, né? Mas sempre vai ter alguém para mostrar alguma coisa no teu caminho, para te dar uma luz, para te falar assim, olha, o caminho é esse. Tá, muito obrigado. Odécio, eu sei que você é um estudioso também, né? No campo da ciência e espiritualidade. O que você acha de tudo isso que você escutou aqui? Qual que é a visão do espiritismo sobre isso, com essa diversidade, todo mundo fora da caixinha? Que história é essa? Como é que é essa visão espírita sobre tudo isso que você escutou aqui? Eu sempre gosto de... Porque assim, eu estou representando o espiritismo aqui sem procuração. Eu não represento o espiritismo, né? Eu sou um espírita e eu posso falar por mim.
Então, é uma das coisas que eu acho que é um dos diferenciais que me fez sentir bem dentro do Espiritismo, porque não tem hierarquia, não tem alguém mandando, não existe um comando. O comando é a doutrina, que é a palavra de Jesus. Então, eu conheço um palestrante espírita, o Alahá, que os espíritas aqui devem conhecer. Ele fala que ele é judeu espírita. A Mayra falou uma coisa que eu sempre evito de falar isso, sabe, Mayra? Porque às vezes pode criar anticorpos nos espíritas, mas eu não acho que o espiritismo é uma religião. Eu não sinto isso. Agora, se me perguntam qual é a minha religião, eu falo que é o espiritismo, porque o que eu aprendi é que o espiritismo é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Então, ele é mais que religião, ele é mais que filosofia e ele é mais que ciência. E aí eu faço minhas palavras do William, quer dizer, a religião, para mim é a melhor, porque encaixou, é o meu número. Eu achei que quando você começou por mim, daquela vez, agora eu vou ser o último a responder a mesma pergunta, eu estou lascado, né? E estava mesmo, porque a irmã Aila falou as duas respostas que eu tinha para essa pergunta, qual é a melhor religião. Uma delas, eu não sei nem se ela sabe disso, foi dada pelo Dalai Lama, quando perguntaram para ele qual era a melhor religião. E ele falou que a melhor religião é aquela que te aproximava de Deus. E uma segunda é uma resposta que a Madre Teresa de Calcutá deu. Quando ela estava andando pelas ruas de Calcutá, ela estava com uma jovenzinha, uma outra freira, e tinha alguém caído na rua, elas correram para atender, e era um homem que estava morrendo, estava desencarnando. Ela se ajoelhou, colocou a cabeça dele no colo dela e começou a limpar com o hábito o rosto dele, as feridas. E ele começou a falar com ela, mas ela não entendia o dialeto, porque lá são 22 idiomas, né, na Índia. E aí a moça que estava com ela, a outra freira, sabia o idioma. E ela perguntou, você está entendendo o que ele está dizendo? Eu falei, estou, o que ele está dizendo? Ele viu ela com o hábito, né, com o hábito branco, com as faixas azuis. Ele perguntou, ele queria saber qual era a religião dela, porque ele viveu a vida inteira, ele nunca tinha sido tratado com tanto carinho como ela estava tratando ele. E como ele achava que ele estava morrendo, ele queria morrer na religião dela. E queria saber qual era a religião dela. E ela respondeu assim, diz para ele que a minha religião é o amor. Então as duas respostas que a irmã deu, eram as duas respostas que eu tinha, do Dalai Lama e da Madre Teresa. Entende? Mas na prática, o que eu procuro dizer é o seguinte, eu tenho 3 filhos, o mais velho é ateu, é o meu ateu favorito, eu digo. Ele é ateu, ele diz que não acredita em Deus, mas quando ele sai de casa, ele leva um pacotinho de bolacha para dar para o pessoal que pede no farol. Ele é ateu, mas ele já me fez parar para atender gente que estava deitada na rua, e ele queria saber se a pessoa estava bem, se estava respirando, se precisava de alguma coisa. Então, se o mundo fosse repleto de ateus como ele, eu acho que a gente não ia ter guerra. A gente não ia ter essa dificuldade de aceitar a diferença do outro e de querer que todo mundo reze pela sua cartilha. Então, eu tenho para mim que o grande lema da minha vida é o que eu digo que é o aforisma de Jesus. Não fazer ao outro o que você não gostaria que te fizesse. Só que tem uma pegadinha aí. E eu vou dar um exemplo que todo mundo entenda. Eu sou palmeirense. Igual o pastor, né? Estou bem acompanhado. Vocês sabem que palmeirense... Seja bem-vindo. Palmeirense tem problema com o corintiano, não é, pastor? Tem problema. Então, se eu vou mudar de lugar com o corintiano, porque assim, eu não quero fazer para ele o que eu não gostaria que ele me fizesse. Se eu for para a torcida do Corinthians, mas eu continuar sendo palmeirense, eu não fiz nada. Já ajuda, mas eu continuo sendo o palmeirense na torcida do Corinthians. Se eu quiser realmente não fazer para o outro o que eu não gostaria que me fizessem, eu vou ter que entrar dentro da cabeça do outro. Os americanos têm uma frase que eles falam, andar com os chinelos do outro, andar com os sapatos do outro. Então eu preciso, apesar de toda a dificuldade, eu preciso ser corintiano para cuidar de um corintiano. Porque eu tenho que ver o mundo a partir do prisma dele.
Isso eu acho que é o respeito que Jesus sempre pediu para nós em relação aos nossos irmãos. Então, o dia que eu conseguir me colocar no lugar do outro, mas ser o outro, ver o mundo através dos olhos do outro, aí eu realmente não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que me fizesse. O dia que a gente conseguir fazer isso, não precisa mais religião, porque a religião é ferramenta. Religião é ferramenta, e como eu sempre digo, ferramenta é neutra, não é nem boa nem ruim. Quantas coisas já foram feitas de errado em nome da religião? Hoje ainda está acontecendo isso. Nós estamos vendo no noticiário as pessoas se matando em nome da religião. E aí vou citar Titãs: nenhuma vida, nenhuma ideia vale uma vida. Nenhuma ideia vale uma vida. Então você pode discordar, você pode não concordar, você pode ter uma forma diferente de ver o mundo, mas você não tem o direito de interferir ou de forçar o outro a fazer as coisas do jeito que você acha que deve ser, desde que o outro esteja te respeitando e você respeitando ele. Então, o dia que a gente conseguir andar com os sapatos do outro, então as religiões vão ficar obsoletas, porque todo mundo já vai ter entendido o que Jesus explicou para a gente e exemplificou. E até hoje, 2000 e tantos anos depois, a gente não conseguiu entender ainda. Ou entende e se finge de besta, porque a gente entende, mas não faz. A gente sabe, mas não põe em prática. Então eu prefiro ser o ateu que o meu filho é, do que ser um religioso que manda matar em nome do seu ideal. Nossa, gente, como passa rápido, né? Eu estou olhando aqui meu cronômetro. Não levantaram ainda, não. Bom, eu queria ouvir agora de todos, né? Qual que é a mensagem? Vou partir já para as mensagens finais, né? Qual que é a mensagem que o William gostaria de passar para todas as pessoas, todos os religiosos, de espiritualidade? O que você gostaria de falar para a gente, do fundo do seu coração? No dia de hoje, eu gostaria de falar sobre o que está acontecendo aqui, porque eu nunca vivenciei isso daqui. Isso aqui para mim está sendo maravilhoso, né? Eu vivenciei isso aqui uma vez na minha vida, numa situação com o meu pai de santo, né? O filho dele estava com câncer, lá no Hospital do Câncer, tinha acabado de fazer uma cirurgia, e nós adentramos dentro daquele lugar, né, para fazer a visita para ele, e chegou dentro daquele lugar, tinha várias pessoas, assim, meu pai sempre carismático, assim, né, falou, o pessoal falou assim, gente, subiu em cima de uma cadeira, assim, falou, gente, vamos fazer uma oração por todos que estão lá dentro? Aí a pessoa perguntou, né, mas qual que religião que o senhor é? Ele falou assim, eu sou um bandista, graças a Deus. Falou desse jeito. Aí vários deles, né, falaram assim, aí ele foi perguntando, qual que é a tua? Aí eles fizeram, cada um falou, somos cristãos, somos, né, budista, tinha várias crenças lá dentro. E nesse dia ele pegou e falou assim, gente, eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para te falar, estou aqui para falar de Deus livrar nossa parentela lá de dentro daquele lugar. Falou assim, meu filho tem 34 anos, está lá dentro, e eu não sei se ele vai sair de lá de dentro. E era o filho que ele mais amava. E ele pegou e falou assim, ele reuniu todas aquelas pessoas, falou assim, nós vamos fazer todas as orações que tiver aqui dentro, reza, seja lá qual for da crença, nós vamos fazer tudo aqui dentro, porque aquele que achar que a crença dele é melhor do que a minha, entra lá dentro e tira o seu paciente que está lá dentro e traz para cá. E na hora que for buscar o seu, busque o meu filho, traga para cá também. Falou desse jeito. Aquelas pessoas se emocionaram demais, né? É como se tivesse essa junção de pessoas que estão aqui na minha frente. A minha mensagem é essa, que nós temos que ser mais unidos, né? Tenha mais dessa união, não só de vez em quando, né? De vez em nunca, né? Ser mais correntes, ser mais vezes, porque é o que a gente precisa expor aquilo que a gente, né, para evitar essas falas
grosseiras que às vezes a gente ouve, né? Até nos dias de hoje a gente ainda continua ouvindo esse tipo de coisa, né? A gente continua ouvindo brincadeiras desnecessárias, mas a gente não se importa. O que me importa no meu dia de hoje, a minha mensagem para vocês é que meu pai Oxóssi, né, o Senhor da minha casa, que o Caboclo Pena Azul, que é o chefe da minha casa, tá? Abençoe a cada um de vocês que está aqui nesse lugar. Da mesma maneira do dia que esse pastor, meu amigo aqui, estava adoecido muito seriamente, e eu cheguei na minha casa, tá minha esposa ali, ó, que eu cheguei na minha casa, eu chorei, eu coloquei o meu caboclo no chão e pedi para ele, falei assim, por favor, vá ao encontro daquele homem, ajuda ele. Eu acho que eu nunca pedi nada, gente, tão sincero e apaixonado como fiz aquele dia. Tá ali a minha esposa que fala isso, tá, meus filhos que viram isso. Eu pedi por esse homem, então essa é a minha mensagem para vocês, que o Caboclo Pena Azul faça morada na casa de vocês, que traga paz para a casa de vocês, que meu pai Oxóssi traga toda a fartura para a casa de vocês, traga toda a saúde para a casa de cada um de vocês, tá? Muito obrigado pelo dia de hoje, tá? Muito gratidão por hoje. Me sinto emocionado aqui perto dos meus amigos, aqui dos meus, né? Acabei de meu pastor, uma pessoa que eu amo de coração, e me sinto muito emocionado aqui na frente de todos vocês, tá? Muito obrigado a todos. William, qual que é o nome da entidade que é teu mentor? Da história da mãe? Não, só fala o nome. Qual o nome dele? Tranca-Rua. Tranca-Rua. Muito bem. Muito material para reflexão, para estudar, né? Para a gente sair fora da caixinha, né? Da gente poder aprofundar. É isso, essa é a proposta que a gente traz. Essa é a proposta, porque a gente escute, né? Que a gente realmente ouça as diferentes... porque a gente nunca entrou dentro... Eu estou pegando mais o William... Porque existe uma discriminação, sim, sabe? Então muitos não entraram lá, não sabem o que acontece, e aí cria, né, um mistério sobre isso. Então muito obrigado, William, muito obrigado. E lá é Oxóssi, né? Casa de Oxóssi. Casa de Oxóssi, oiê! Muito obrigado. Maíra, o que você está achando de tudo isso? Qual é a sua mensagem? A gente já está caminhando para o final, né? Infelizmente, sua mensagem, a mensagem que você deixa para todos nós, né? E ainda, será que o filho do meu amigo tem salvação sendo ateu? Então, dentro do seu comentário final, coloca o filho do meu amigo nesse seu comentário. Ai, ai, ai. Olha, um dia eu estava no centro, estava na Casa da Caridade, e enquanto o passe rogativa de cura acontece, eu fico lá respondendo as perguntas que eu não sei. Fico tentando, abre livro, fecha livro, pede ajuda, né? E uma mãe perguntou, Mayra, eu estou muito preocupada, porque meu filho é ateu. E eu tenho muito medo, quando ele desencarnar, como é que ele vai ser recebido? Como vai ser? Ele vai ter um bom lugar? E aquilo me pegou tão profundamente. E Inácio Daniel, como estava aqui agora, se acalme, minha filha, você está muito animada. É que eu estou aqui pulando na cadeira, não sei nem como vão me tirar daqui, vão tirar a força. Mas enfim, aí ele se acalme, né? E aí ele disse, não, responda. Eu pensei... Daniel, talvez o que eu disser aqui não vai agradar a todos. Ele disse, mas diga o que nós sempre estudamos, diga o que realmente nós sabemos. Aí eu olhei para ela e disse assim, hoje aqui é um exemplo, pode ter um ateu aí. Aqui nós temos o catolicismo, evangélico, Wagner, que é fraternidade universalista. Wagner, depois eu vou falar dele. Wagner, às vezes a gente pensa em ídolos, aí a gente imagina assim,
um cantor famoso que nunca te viu na vida. Meu ídolo é, vou chutar, sei lá, Madonna, que canta super bem e tal, mas tu nunca viu ela na vida, né? Nunca. E ídolos para mim, e não na palavra de idolatrar, porque adorar somente a Deus, não é? Mas ídolo no sentido de exemplo, de caminhada, você encontra no seu lado, dia a dia. E Wagner é um ídolo para mim, por conta da caridade, por conta do coração grande. Só quem conhece ele pessoalmente sabe o tanto que esse homem é forte, o tanto que esse homem suporta para fazer o que ele faz hoje. Porque parece tudo muito fácil, a gente sentada aqui, parece que o pastor Milton não tem problema, a irmã Ilha também não, o pai William também não. Parece que a gente não tem problema nenhum. Porque essa hora aqui da internet de vocês é uma horinha que a gente ama, né? Porque está aqui. Então, o Wagner é um homem de grande força. Foi um dos meus maiores exemplos na caridade. E eu sigo aí atrás dele, tentando fazer. Já era meu exemplo antes de conhecer. E Deus foi tão bom que colocou ele no meu caminho. Então, assim, só posso agradecer a Deus, porque em que pese o Espiritismo não acreditar em anjos de asas, nós acreditamos em anjos encarnados que fazem esse papel aqui na Terra. Depois conheci o pastor Milton, que hoje meu coração, apesar de amar o Wagner, será que é pecado amar um pastor? É não, né? Até meu marido está até aí, mas mesmo assim eu amo tanto você. Desde o primeiro dia que eu falei com ele, eu me encantei. A irmã Aila e eu, doida para saber quais as línguas que ela fala, porque assim, é tudo muito... E aí depois convidaram o pai William, eu falei, ele vai trazer uma guia para mim, até cobrei. Se vocês tiverem uma guia aí que possam me dar, eu preciso levar uma guia para Brasília, tá? Tá vendo? Olha aqui, ó, como é que... Olha aqui. Levando a guia, quem não pede, né? Não ganha. Vai comigo, porque eu estou precisando, justamente para representar na Casa Nova essa nosso respeito por vocês umbandistas. Vocês moram no coração dos espíritas, podem ter certeza disso. Mas aí, como diz o Décio, e Décio falou muito bem, eu não falo pelo espiritismo, já perceberam, né? Eu falo pelo que eu aprendi a respeito do meu mentor e da minha caminhada na caridade. Pelo Espiritismo, outras pessoas falarão. Eu sou apenas uma adepta do Espiritismo. E ainda não estudei nada sobre ele, ainda não sei nada. Então, quando o Décio, e eu já conheço ele das palestras, quando o Wagner falou que você vinha, eu falei, não é possível. Por isso que eu estou tão animada. Não é possível. Todo mundo que eu amo junto, eu amo sem conhecer, né? E aí, quando ele falou sobre o Décio falou sobre a questão do ateu, hoje pode ter um ateu aqui se perguntando, eu não sei se eu não acredito em Deus, eu acho que Deus não existe. Está tudo certo, Deus não está lá dizendo, você tem que acreditar em mim. Ele te deu livre-arbítrio e ele disse, eu quero que você me ame, porque você queira. Livre-arbítrio está aí, eu só quero que você me ame se você sentir de me amar. De resto, você só precisa seguir os meus princípios. Então, quando essa mãe me perguntou, eu disse para ela com toda a sinceridade do meu coração, é possível, e ela tinha dito que o filho dela era muito caridoso, muito bondoso. E eu disse, é possível que o seu filho, quando desencarnar, estará numa colônia que eu nunca conseguirei estar no mesmo tempo que ele. Porque é provável que eu ainda esteja pelo umbral no momento que ele for. Mas por quê? Porque eu, Mayra Rocha, na crença que tenho hoje sobre o Espiritismo, eu evoluo aqui na Terra porque eu não quero estar no vale, eu não quero estar no umbral. Então, sim, eu tenho um interesse, sim. Apesar de muita gente não admitir, nós religiosos temos. Por que é que nós fazemos isso? Porque a gente não quer enfrentar o inferno, não é? A gente não quer ir ao inferno. Porque para alguns de nós o inferno é eterno. Então quem é que quer estar lá? Então nós seguimos a Deus e fazemos o bem, não é? Porque nós queremos um lugarzinho guardado ali. Por mais que as pessoas... Não, Mayra, eu não. Não é verdade. Seu filho, ele faz porque ele tem a essência boa. Ele faz sem esperar nada, porque ele não acredita. Então ele é melhor do que muito espírita, muito católico, muito evangélico. Uma vez perguntaram para Chico, eu sou católica, mas eu queria tanto ser espírita, só que eu sou uma boa católica. E ele disse, é melhor um bom católico do que um mau espírita. Então é melhor um bom ateu do que um religioso mau. Tem uma frase que é do ateísmo, que perguntaram para Saramago, né? José Saramago, disseram assim,
como pode um homem tão bom sem Deus? E ele disse assim: como é que pode pessoas com Deus serem tão maus? Então seu filho certamente estará melhor do que muitos de nós no processo. A minha mensagem final é de agradecimento a todos esses corações que estão aqui hoje. Eu não posso enxergar cada um, só Deus pode enxergar o íntimo de cada um, a consciência. Mas teve gente aqui que entrou enlutado, teve gente que entrou aqui hoje que está numa separação conjugal, teve gente que entrou aqui hoje com problema financeiro sério, com famílias se dissolvendo. Teve gente que hoje entrou aqui pedindo um sinal a Deus do que estaria fazendo da sua vida, da sua missão. Então eu só posso agradecer a oportunidade de vocês poderem nos escutar. Procurem estudar, procurem conhecer de tudo, para que vocês não tenham que acreditar no que foi dito aqui. Para que vocês possam tomar as suas próprias opiniões e seguir os seus próprios caminhos. Então, o meu agradecimento a esse acolhimento, eu só posso pedir que Deus Pai Todo-Poderoso dê um abraço bem apertado na alma de cada quem hoje. Pedir a Maria Santíssima que acolha todos os desencarnados, os filhos que as mãezinhas já não podem mais tocar com as mãos materiais, os nossos irmãos suicidas que tiraram a sua vida por um desespero, e todos os outros. Pedir que Deus possa abençoar a todo mundo, todos os seus lares, suas profissões, e onde vocês colocarem a planta do pé de vocês, que seja muito abençoado. Muito obrigada. Pastor Milton, sua mensagem finalizando esse momento tão lindo. Bom, estou muito feliz. Quero dizer para vocês que eu tenho certeza que o Deus que nós falamos aqui, Ele não pode ser catalogado, Ele não cabe em um livro pequeno. Ele é muito maior, tão grande, tão lindo, tão imenso e tão maravilhoso, tão grande e ao mesmo tempo cabe em nossos corações. Que eu tenho de deixar de mensagem para cada um de vocês. Posso quebrar um pouquinho o protocolo? Sim ou não? Se coloca de pé. E eu queria que você desse um grande abraço na pessoa que está do seu lado. Diz para ela assim: Jesus te ama demais. Deus abençoe muito. E aí, toma seu lugar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações. Irmã Ila, então os momentos finais, né? A reflexão final. Mas antes eu vou puxar uma sardinha para a Fraternidade Sem Fronteiras. Dizer para vocês que está sendo lançado agora uma camiseta, né, com a frase da nossa querida irmã Aila Pinheiro. Por isso a gente vai ter
direito a mais 5 minutos, que diz assim, ó. Que diz assim, ó. Irmã Ilha, você vai ter que comentar isso para nós. Fraternidade Sem Fronteiras é algo que nasceu do coração de Jesus. Por que a senhora falou isso, irmã? Isso aí é essas coisas que a gente diz que a gente não sabe por que diz, né? Mas eu acredito nisso, não é? Acredito muito, porque o coração de Jesus é rico em misericórdia e Ele nunca excluiu, nem vai excluir ninguém. Barreiras, muros, quem coloca somos nós. Jesus nunca fez isso. E algo que fosse sem fronteiras ideológicas, políticas, geográficas, religiosas, sem nenhuma fronteira, só pode ter saído do coração de Jesus. Agora eu não sei por que eu disse isso, mas eu acredito nisso. E é assim que eu encerro. Obrigado, irmã Ila. Décio, suas palavras finais. Se quiser continuar o comentário, pode. Que o Fraternidade nasceu no coração de Jesus. Eu acho que tudo que é bom nasce no coração dele, né? A gente está aqui já há tanto tempo. Porque assim, quando eu fiz o catecismo, irmã, me ensinaram que ele tinha morrido por nós. Hoje, como espírita, eu acredito que ele nasceu por nós, porque um espírito angelical, crístico, que não tinha mais relação com a matéria, reencarnou, sabendo que a gente ia aprontar com ele. Ele ama a gente de verdade, né? Ele puseram um sapato 24 num pé 52, e ele andou 35 anos por aqui com esse sapato. Só dando exemplo de amor, de amizade. Ele ama a gente. E tudo que vem dele é só amor, né? Só bondade. Então eu acho que assim, eu gostaria muito que todos nós que estamos aqui saíssemos daqui com essa sensação de bem-estar. Pelo menos eu estou sentindo isso, né? A gente olhar e falar assim, bom, de manhã cedo eu abri o jornal e está tendo guerra, tudo que é canto, né? Movimento de armas para todo lado, e aí você pensa, esse mundo não tem mais jeito. Aí você chega aqui no sábado, no meio do feriado, tem um monte de gente que veio aqui ouvir falar de fraternidade, de amor. Aí você fala, no mundo tem jeito, né? Então, eu vou falar para vocês o que eu costumo fazer. Quando eu sinto essa sensação de que eu estou sendo útil, e eu sei que eu não sou um ser de luz, que eu não consigo produzir a luz, eu procuro ser um espelho. E eu acho que cada um de nós que saiu de casa hoje para vir aqui é um espelho. Se você sair daqui convicto disso e você conseguir manter o maior tempo possível essa sensação de bem-estar no seu coração, você vai refletir essa luz que a gente está recebendo agora para todo mundo cruzar o seu caminho. E aí sim nós vamos estar sendo verdadeiros cristãos. Não interessa qual a denominação que você escolha, ou se você não escolher nenhuma. O que interessa é o que você é e a maneira como você age e interfere na vida das outras pessoas. Então, sejam felizes e amem com todo o seu coração. Muito obrigado, irmão. Né, pessoal? Tá acabando, né? Pessoal, amanhã, para quem quer continuar, né, a irmã Ila já vai ter que retornar, mas nós vamos estar, eu, a Mayra, o pastor Milton, está convidado o William e o Décio.
a gente vai na Clínica da Alma conhecer o trabalho lá, que é espetacular, coisa mais linda. A gente vai almoçar lá, tá? Vai ter um ônibus que sai daqui. Quem quiser faz a inscrição, eles vão fazer o almoço para a gente, né? Você vai pagar o almoço e o transporte, quem for de ônibus, quem tiver de carro vai de carro, vai sair daqui o ônibus. Então a gente vai conhecer o projeto e vamos parar debaixo das árvores e vamos abrir para perguntas e respostas, né? Vai ser um diálogo. Então aqueles que quiserem, vai procurar quem mesmo? Cadê o nosso pessoal de apoio às almas queridas? Aldair na entrada, e coloca teu nome lá, faz a inscrição para ir então amanhã, porque a gente vai precisar saber justamente para preparar, a gente não, o pastor, né? Para preparar, tá bom? Olha, agora a gente vai estar aqui, nós vamos fazer uma foto oficial, todos vocês podem tirar foto, e o pedido é que vocês comentem o que vocês viram aqui, o que vocês ouviram, tá? Que vocês comentem nas redes sociais, que vocês também sejam agentes da construção de uma mentalidade sem fronteiras, de uma mentalidade de respeito, de uma mentalidade amorosa, que acolhe a todas as crenças, todos somos irmãos. A nossa religião, a religião da Fraternidade Sem Fronteiras, é o amor, né? E a nossa família, quem é? A humanidade toda. A gente precisa exercitar, a gente precisa desse exercício de ser irmão. Então você está convidado, a gente vai fazer a foto aqui, né, todos abraçadinhos, e vocês tiram fotos e façam os seus comentários nas suas redes sociais, os seus grupos de amigos, e vamos levar essa mensagem sem fronteiras religiosa. Muita paz, pessoal!